Bem, enfim, férias, né? É um momento muito esperado do ano, né? Para muitos, se não para todos. Eu sei que nem todo mundo vai conseguir tirar um mês de férias, né? Mas a grande maioria acaba tendo recesso da empresa, né? Para aqueles que ainda não têm, vão morar, gente, né? Para Deus tocar no coração do patrão, você pode falar, mas eu sou o meu patrão, então que o Senhor toque no seu coração, o descanso vem de Deus também, né? E eu estou contente de verdade, né, por esse tempo. E sempre que eu li o Salmo 23, ou que ouvi ministrações, né, a respeito do Salmo 23, foi sempre numa linha do descanso, né? E já tem, acho que 2 meses, mais ou menos, que o pastor pediu para eu pregar hoje, e me veio na hora o Salmo 23. Aí eu falei, beleza, né? Dezembro, Salmo 23, descanso. Só que não. Aí o Senhor veio falando comigo, e Ele veio falando, não é sobre descanso. Falei, então, amém, Senhor. O que o Senhor quer me ensinar nesse tempo? Qual é o ensino de agora? E o Senhor falou, então, a respeito de guiar, do guia-me, desse salmo, né? Falei, então tá bom, Deus, bora lá. Então, vamos começar o nosso bate-papo de hoje, né? Nossa ministração hoje. O Salmo 23, ele traz a figura do pastor, primeiramente, né? Na questão do cuidado, na questão da proteção, na questão do zelo pelas suas ovelhas. E isso é tremendo, isso é grandioso, é muito bom. Mas conforme a gente vai lendo, o Salmo ele dá uma virada, né? A fala do salmista, ela vira. E é como se o salmista estivesse de frente para o Senhor, falando a respeito dele para quem estivesse lendo depois. Talvez ele mesmo fosse ler depois, para trazer a memória que traz esperança, né? E ele começa a falar, então, nessa virada, ele traz sobre o inimigo, sobre o banquete, à frente do inimigo, né, diante do inimigo. Ele fala de vale, de morte, de medo, de lugar sombrio. Mas ele também fala a respeito do óleo que é derramado sobre a cabeça dele. Ele fala que a bondade e a fidelidade estarão com ele todos os dias da vida dele, né? E que ele vai habitar na casa do Senhor até o final dos dias dele. Então, eu ouso dizer até mesmo que esse salmo ele vai trazer respingos sobre a Trindade, né? Como assim? Se a gente refletir sobre quem Deus é, Ele é aquele que tem no caráter dele a bondade e a fidelidade. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é fiel. E isso é descrito aqui. A gente pensando no Filho, no Cristo, em Cristo, Ele é o nosso bom pastor. Ele é aquele que cuida do rebanho. Na parábola das 100 ovelhas, Ele sai atrás da ovelha perdida. Deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Isso não quer dizer que ele deixou ao léu as 99, elas estavam seguras. E ele cuida, ele protege, ele justifica, ele vai à frente, ele se coloca à frente da ovelha. Ele morreu pelas ovelhas dele. E a gente pensando no Espírito Santo, ele é derramado sobre nós. É o óleo. Ele é derramado sobre nós. Para quê? Para que a gente tenha autoridade, para que a gente seja revestido de autoridade, para pregar Cristo, para falar sobre Jesus. Ele também é derramado sobre a nossa vida para que nós sejamos consolados. Jesus foi e deixou o Consolador, é o Espírito Santo. Para que a nossa fé não se esmureça, para que a gente continue ouvindo a voz do Senhor. Para que Cristo, para que Deus, através do Espírito Santo, esteja sempre com a gente. Nós nunca estamos sozinhos. Só que para a gente conhecer e se aprofundar mais na Trindade, respingada nesse salmo, contida aqui nesse salmo, a gente precisa de algo que é crucial. Aprender e nos deixarmos ser guiados pelo bom pastor. É uma tarefa fácil? Vou falar por mim, não é. Porque para ser guiado, a gente precisa confiar.
Uma pessoa que tem deficiência visual e tem um cão guia, um cão que vai auxiliá-lo, ele tem que confiar a vida dele em um cachorro, acreditando que aquele cachorro foi treinado para não deixar que nada de ruim aconteça com ele. Tem noção? Nós temos o próprio Deus nos guiando. E tem um detalhe, esse Deus, ele nos guia não porque não porque nós estamos cegos. Porque quando nós encontramos Cristo, a luz de Jesus, as vendas foram tiradas dos nossos olhos. E nós podemos ver. Então, ele nos guia porque ele sabe e conhece o que é melhor para nós. Mas ele nos faz participar dessa caminhada. No Salmo, o Senhor está guiando ele, o pastor está guiando ele. Ele não está pegando ele no colo. Em alguns momentos Deus vai fazer isso, mas ele está caminhando junto. No vale, na sombra da morte, ele está junto. Ele não está alheio olhando, ou ele não tampou nossos olhos e ele está falando, vai para cá, vai para lá. Ele está sempre nos orientando. O primeiro ponto que eu quero trazer a respeito de sermos guiados é nós sermos guiados internamente. Primeiramente, a nossa transformação ela vem de dentro para fora. É uma transformação de coração, é uma transformação de mente, né? Todo mundo aqui já ouviu falar, já passou, teve alguém muito próximo passando pelas situações que eu vou dizer agora. Ansiedade, todo mundo aqui, eu pelo menos, né? Quase nada. Tristezas, angústias, síndrome do pânico, solidão, sentimento de abandono, sentimento de rejeição, sentimento de que nada vai dar certo. E prestem bem atenção, eu estou falando de sentimentos, eu estou falando de coisas internas da gente, do nosso coração e da nossa mente. Só que Cristo, Ele nos convida a trocarmos o nosso fardo, o nosso jugo pesado, doloroso, que nos machuca, pelo dele que é leve e que é suave. Nessa troca, Ele está dando um norte para a gente, Ele está nos guiando. E Ele está mostrando que a paz e o refrigério só podem vir dele. E de mais nada. Não vai ser a falta da ansiedade que vai trazer paz. É bem mais tranquilo, com certeza, não há dúvidas. Mas não é sinônimo de paz. Não estar ansioso não é sinônimo de paz. Não estar triste não é sinônimo de paz. Não ser rejeitado, ser aceito por todo mundo, não é sinônimo de paz. Mas aquele que é o príncipe da paz, que é a própria paz, nos convida a ser guiados por Ele e trocar os fardos, entregar os fardos para Ele. Lembra que eu falei que para ser guiado depende de ter confiança? Essa noite Deus está nos chamando a confiar nele para que Ele nos guie. Amém? Um segundo ponto, calma, é aquilo que está do lado de fora, aquilo que é externo. Seja na nossa pele, no nosso corpo, corruptível, que vai acabar, ou situações mesmo, né, do dia a dia. Todo dia a gente passa por algum tipo de situação que não está no nosso controle. Todo dia é exagero? Não, não é exagero. Por exemplo, quem mora em São Paulo sabe que de manhã vai estar calor e o resto do dia só Deus sabe. Certo? Está no nosso controle? Não. Pode ser que faça frio no verão, pode ser que chova durante a sequidão do ar e assim por diante. Pode ser que venha um tufão. Pode ser que um dia você venha aqui na igreja no meio da semana e esteja tudo bem, de repente começa a alagar tudo. Né? Há conversas que já aconteceu, né? A gente não tem controle sobre as coisas. E a gente também não tem controle sobre o outro. Pode ser que a gente perca o controle de um relacionamento, né? Uma separação, seja uma separação por morte, seja uma separação amorosa,
seja uma separação de amizades, separação por causa de distância, de mudança de casa, mudança de país, de estado. As pessoas podem nos machucar. A gente não tem controle sobre o outro. Podem vir frustrações, aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, os rótulos que as pessoas colocam em nós. Quantas pessoas não devem ter uma imagem minha, uma lembrança minha de uma pitu que não existe mais, mas ficou um rótulo lá atrás. Não caminha mais junto. E as pessoas são maldosas, elas não dão segunda chance. Pode ser quem for. O ser humano, ele é mau. A gente depende da graça e da misericórdia de Deus. E Cristo, ele passou por todas essas situações. Ele passou pela rejeição, ele passou pelo abandono, ele perdeu, ele teve que ver o amigo dele morto, e ele chorou, Lázaro, para quem não sabe o que eu estou falando, Lázaro, sabendo que ele ia ressuscitar. Os amigos dele o abandonaram no momento de oração, ele precisava dos 3, Pedro, João e Tiago, orando com ele, e eles dormiram. Muitas vezes a gente se decepciona com as pessoas. A gente espera algo do outro e a gente não tem controle. Só que, diferentemente de nós, Jesus, ele tinha um controle de toda aquela situação, mas ele passou para nos deixar exemplos. Ele passou como homem, não como Deus, para sentir a nossa dor. Por quê? Para que hoje, dia 11 de dezembro de 2024, você e eu possamos olhar para ele e falar, Jesus está doendo, e ele olhar para a gente e falar, eu sei porque eu passei. Se em algum momento, durante esse ano todo, durante esse mês, durante essa semana, você tem pensado, Senhor, o Senhor está alheio. Senhor, o Senhor não está vendo, está doendo. Como os discípulos falaram no barco para ele durante a tempestade. O Senhor está aí dormindo, a gente vai morrer. Acorda, homem. E aí? A gente não importa mais? Se esse pensamento passou pela sua cabeça e pelo seu coração durante esse ano, passou no meu, não vou mentir. Que o Senhor já não ligava mais, que determinada área já estava fadada ao fracasso, nessa noite, ele manda dizer o seguinte, eu sei, eu não perdi o controle. Eu sei o seu nome. Você serve a um Deus que te chama pelo nome para poder te guiar. Você não é qualquer pessoa, você não é mais um na multidão. Se durante a vida inteira você foi tido como uma pessoa que é só mais um na multidão, saiba que o Senhor, ele te olha como único, como indivíduo, como homem, como mulher, únicos, que Ele formou, que Ele permitiu que nascesse. Você não é um erro de percurso. Parece clichê, mas é a real. Você não é um erro de percurso. O Senhor, ele te chama pelo nome. E ele não perdeu o controle. Da mesma forma que Jesus, ao acordar no barco, ao ser acordado, né, no barco, ele acalmou a tempestade. Nessa noite, ele está aqui para acalmar a minha e a sua tempestade. E guiar o nosso barquinho. E guiar a nossa vida. Aqueles homens, eles eram experientes. Eu tenho certeza que eles planejaram a questão do controle. Tinha pescadores ali. Eles foram verificar o barco, eu não entendo nada de embarcação, mas eu acredito que eles foram lá verificar o barco, ver se a vela estava ok, se não estava rasgada, se não tinha nada quebrado. Se programaram, mas não contavam com aquela situação. Talvez em janeiro você programou seu ano todo e não foi como você imaginou. Talvez tenha vindo um diagnóstico, alguma briga, alguma ruptura. Só que ele está acordado. Mais do que isso, ele está vivo e ele se importa. E ele vai transformar situações. Ele não perdeu o controle. Só que para ele continuar exercendo essa não perda de controle, e para ele exercer isso na nossa vida, a gente precisa dar o controle na mão dele. Para que ele guie, e para que ele pegue na nossa mão e nos guie.
e a gente possa caminhar seguro, que a gente possa caminhar tranquilo, para poder viver as águas tranquilas, para que a nossa alma seja refrigerada, para que a gente seja consolado, para que a gente seja protegido. A gente precisa permitir que Jesus faça isso, que o bom pastor faça isso. Essa leitura parece algo tão distante, mas é para os dias de hoje. A gente serve um Deus vivo. Cristo está vivo, Ele não está morto, Ele está aqui. Ele está presente, o Espírito Santo está aqui, trabalhando nos nossos corações, trabalhando na nossa vida, trabalhando na nossa casa. Enquanto a gente está aqui, derramando a nossa alma, derramando a nossa vida, Ele está trabalhando na nossa casa, nos nossos familiares. Eu creio nisso. Ele transforma situações. Não tem coração rochoso o suficiente para que Cristo não possa trabalhar, para que Cristo não possa transformar. O Espírito Santo é muito maior do que qualquer situação que eu ou você estejamos passando. Ele pode libertar das drogas. Ele faz isso. Ele liberta do álcool. Ele tira da prostituição. Ele quebra a religiosidade. Quando ele morreu, aquele véu foi rasgado de cima a baixo. Se ele fez aquilo com um véu extremamente grosso, não era um paninho estreito. O que é o coração do homem? Que ele criou. E o diabo corrompeu. Mas aqui fala que é ele quem prepara uma mesa, um banquete, na presença dos inimigos. Se Ele tem esse banquete para mim e para você, por que que eu e você ainda estamos indo atrás de migalhas? Dos homens, de sentimentos, de reconhecimento. Se Ele nos guiar, a gente vai poder se assentar a essa mesa. E saibam que a gente não vai estar sozinho nessa mesa. A gente vai estar com aqueles que a gente tem ajoelhado e orado, gastado o nosso tempo das madrugadas, orando, muitas vezes calados, sendo humilhados. Ele não está alheio. Para a gente viver essa condução do Senhor, para que Ele realmente venha nos guiar, como é que a gente faz? Em João 3,8 diz assim: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Esse texto aqui é um trecho da conversa de Jesus com Nicodemos. Ele estava falando a respeito do novo nascimento, sobre nascer de novo. E ele deixa claro qual é o perfil de alguém, como que é a característica de alguém que nasceu de novo. Ela é guiada pelo Espírito. A pessoa que nasceu no Espírito, ela é guiada pelo Espírito Santo. E do mesmo jeito que a gente não sabe de onde vem o vento, nem para onde ele vai, o que ele vai fazer, se vai ser uma brisinha, se vai ser aquela coisa avassaladora, aquele que nasceu de novo no Espírito é dessa mesma forma. Ou seja, ele consegue ser guiado. Ele não tem barreiras. Ele não está afincado num lugar. Ele é livre. Jesus nos fez livre naquela cruz. E se nós tivermos a coragem racional de dar um passo em direção a Cristo um dia e falar para Ele, eu entrego a minha vida para o Senhor, não é a vida eterna somente ou a vida terrena somente. É tudo, a vida é tudo, aqui e a eternidade. Então é durante essa vida inteira que Ele vai nos guiar. Nós precisamos ser leves. O segredo é esse, ser leves. Agora a dificuldade é a gente pegar e fazer assim, tá bom, tá aqui. Ou sou só eu? Eu gostaria que todos vocês, nesse momento, pode pôr, Joe, ficassem em pé, por favor. E que nós juntos lêssemos
lêssemos não, orássemos o Salmo 23. É uma oração mesmo, para se lembrar quem é o seu Senhor, para a gente se lembrar quem é o nosso Senhor e o que Ele vai fazer com a gente, nós que somos ovelhas dEle. Amém? Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ele nos guia à justiça, por amor ao nome dEle. Quem é Ele? O Eu Sou. O Eu Sou é o nosso dono. O Eu Sou é o seu dono. O Eu Sou te chama pelo nome, me chama pelo nome. O Eu Sou está no controle da nossa vida. O Eu Sou está pegando na nossa mão hoje, está fazendo assim, vem, deixa eu te guiar. O Eu Sou. Aquele que virou para Moisés e falou, você não sabe quem vai falar? Então pode falar que é o Eu Sou. Ele se garante. A gente não precisa ter medo. A gente não precisa mais pensar, quem é por mim, Senhor? O Eu Sou nessa noite diz, eu sou por você. Eu vou à sua frente. Eu estou no seu trabalho. Eu estou na sua casa. Eu estou no seu coração, na sua vida. O Eu Sou, o Todo-Poderoso. O grandioso que descansa aos pés na terra, Ele faz a terra de estrado para os pés dEle. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso pastor. E Ele diz que de nada a gente vai ter falta. Ele nos diz que Ele nos guia a águas tranquilas. Por que que a gente resiste? O Eu Sou está aqui nessa noite. E Ele está pedindo para você e para mim, darmos a mão para Ele, para que Ele nos guie. Há alguns domingos, o Espírito Santo veio aqui como uma brisa suave. Parecia que se encostasse nesse, ele ia trincar. 2 domingos depois, ele veio aqui como Eu Sou. Essa igreja tremeu. Deus, ele se levantou do trono dele. E se ele fez isso, ele ainda está de pé. Ele ainda está de pé. E se ele fez isso, é porque ele se colocou na posição de general de guerra, de batalha, por mim e por você. Confie no Senhor. Confie no Senhor. E que Ele guie os nossos passos e a nossa vida. Amém?